Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente a todos que estão largando suas ocupações, suas diversões para estar comigo aqui, conosco, tá certo? Falando de um tema de alta complexidade e também de alto interesse. Então, inicialmente, eu vou me apresentar. Já queria mandar um abraço para vários colegas, como o Alisson, um grandes amigos que eu venho fazendo, os grupos de WhatsApp. Logo estaremos nos encontrando nos congressos de análises clínicas, hematologia, como aconteceu com o Tiago. E o nosso tema de hoje, não vou me prolongar muito com discursos, porque a citometria de fluxo multiparamétrica é uma técnica ou uma metodologia extremamente útil. Por isso que a gente coloca aqui quais as utilidades da citometria de fluxo, né? Já que cito significa células e metria, medida das células. Essa técnica surgiu e revolucionou o mundo com o advento do vírus HIV. Certo? E eu sou o professor Luiz Arthur Calheiros Leite, trabalho com consultoria para laboratórios de hematologia, treinamentos, rotinas hematológicas, cursos. Esses são meus contatos do WhatsApp e e-mail. Certo? Um abraço para um grande amigo meu, nós temos projetos juntos, a tecnologia vem permitindo isso, encurtar distâncias, que é o Guilherme, e agora o José. E agora vamos começar falando um pouquinho da citometria de fluxo, né? Bem, talvez a imagem não esteja tão grande, mas o primeiro citômetro que eu pude trabalhar foi um citômetro da BD chamado de Faxcalibur. Ele só possuía um laser e, consequentemente, 4 cores. Depois, posteriormente, essas patentes foram quebradas e foram surgindo citômetros de 4 cores, 8 cores, e que hoje é a nossa coqueluche. Nós podemos, em um tubo, analisar 4 expressões antigênicas, 4 moléculas, tá certo? Ou até 8, e logo 12, porque não já é a realidade. E com esses novos citômetros que nós temos de 8 cores, 18 cores, muito utilizado pelo professor Alberto Alfão, nós conseguimos fazer com fluidos grandes avanços no diagnóstico das doenças do tecido hematopoético e linfóide, principalmente, e líquidos cavitários, tá certo? O diagnóstico diferencial de algumas linfocitoses, panstopenias e um avanço enorme no transplante, na doença residual, no diagnóstico de HPN, e assim vai. Certo? Um abraço ao Tiago. O primeiro gráfico de citometria, né, as primeiras representações de citometria, elas vinham de forma bem mais simplória, que eram histogramas, muito comum com os de hemograma, certo? Que nós analisávamos com pico, a expressão negativa ficava mais para o lado recuado e a expressão positiva mais para o lado próximo, ali, mais ao eixo de X. Nós trabalhamos muito com o eixo de X, eixo de Y, depois nós vamos dar nome, que seria FSC, SSC, os aparelhos de hemograma, a gente muda isso, e assim vai. Depois surgiu uma técnica que era tecnologias em ponto, chamada dot plot, certo? Esses são os 2 gráficos iniciais. E o que seria a citometria de fluxo, certo? A citometria é célula medida em movimento. Então, a partir do momento que se cria um fluxo, onde as células passam uma a uma numa fileira indiana, elas podem ser contadas talvez a gente não conheça isso, algum de vocês, de 10 mil a 1 milhão de células, certo? Ou muito mais, a gente pode fazer muito mais, ou bem mais eventos para a doença residual. Então, a gente consegue trabalhar com uma quantidade muito pequena de células e fazer diagnósticos de doenças com pouca celularidade. O que a citometria faz? Né? Ela mede o tamanho relativo das células, a granulosidade ou complexidade interna, eu sempre falo isso. O SSC, que é o Side Scatter, ele mede, normalmente, às vezes, no eixo de X, no eixo de Y, vocês vão prestar atenção nesses nomes. Ele mede quantidade de grânulo
E também a citometria possibilita coisas que o hemograma já vem possibilitando, que é a intensidade de fluorescência. Mas a citometria de fluxo multiparamétrica com a tecnologia de imunofenotipagem faz bem mais, certo? Aqui nós temos um típico organograma de como funciona por dentro do citômetro de fluxo. Rapidamente eu vou explicar. As células são aspiradas por uma probe, uma agulha, usando uma linguagem mais popular. A partir dessa aspiração, como acontece no hemograma, mas no citômetro também, essas células são contadas uma a uma e os lasers, o 4-out scatter sensor, ele vai incidir diretamente, vai medir o tamanho da célula através de detectores. E o que for disperso de forma lateral vai medir os grânulos através desses filtros, certo? Que vão detectar várias fluorescências. Essas fluorescências, elas são marcadas com o que nós chamamos de CDs, tá certo? Então, aqui um exemplo da filaridiana, célula passa célula a célula, se a gente imaginar que, como é que pode, né? 1 milhão de células ser contadas num tempo pequeno, ou mesmo 10 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, certo? Uma a uma, agrupando o que são neutrófilos, os que são linfócitos, certo? E os que são monócitos, e assim, outras células, a citometria consegue, com os marcadores chamados de anticorpos monoclonais, que a partir de agora nós vamos chamar de CDs, identificar uma gama de células, muito mais do que um hemograma faz. Então, resumindo o que a gente estava falando, a dispersão frontal, o FSC mede o tamanho das células com laser e joga naquele gráfico lá, ó, esses gráficos vocês conhecem muito nos hemogramas, esse é o gráfico de citometria de fluxo, e a dispersão de lado, lateral, ó, ela vai com os detectores medir a granulosidade. Isso aqui foi cedido pelo meu amigo, do professor Dr. Edgar, da Unifesp, da Biofísica, e muitos desses slides também pelo professor Carlos. Veja que interessante. Pensando nas células do sangue, olha como a citometria separa as células por, primeiro, em azul, a célula que é pequena. Qual a célula? Poderia perguntar para vocês. Qual a célula que é pequena e, ao mesmo tempo, tem pouco grânulo? Linfócitos. Então, ele agrupa ali naquele canto pequenininho ali, ó, pintado em azul, certo? Ou sinalizado em azul, os linfócitos. Mas no centro, células maiores, mas que têm poucos grânulos. Essas células são monócitos. E os polimorfos nucleares, neutrófilos, são células que têm SSC, muitos grânulos, e não são tão grandes quanto os monócitos. Esse é o básico de um gráfico de citometria de fluxo, ora no hemograma, ora também na imunofenotipagem, certo? Se a gente olhar bem também essa figura, nós vamos ver que existe algo que é a capacidade que o laser, quando incide, ele vai sofrer uma refração, tá certo? Vai ser desviado, traduzindo, e vai medir a fluorescência. Fluorescência a gente já tem para plaqueta, índices de plaqueta, plaqueta reticulada, tá certo? Nós temos para várias utilidades, certo? Inclusive para reticulócitos. Vamos continuar aqui falando um pouquinho de que quantificação de intensidade de fluorescência, né? E agora entra uma expressãozinha chamada de FITS, PE, PSP, APC, e quanto mais a gente tem de fluorocromos, mais possibilidades nós temos de analisar marcadores de doenças, certo? Então aqui a gente tem só um gráfico de fluorescência, eles têm, quem estudou um pouco de espectrometria, de cores também, consegue ver que cada fluorescência ela cai num ponto de absorvância, então ela é separada, certo? E essa informação, no final de tudo, é transformada através de pulsos elétricos, correntes elétricas, em gráficos. Então vejam bem, esse é o básico da citometria de fluxo, que vai servir para vocês também para hemogramas. Vejam, quando nós temos células negativas, nesse quadrante, elas vão se localizar aqui. Essas células não são positivas nem, por exemplo, para um marcador CD34, que é um marcador de blastos ou de células bem jovens, nem muito menos para um marcador em verde, que eu estou supondo que seria CD33. Ela é negativa para todos os marcadores aqui. Um abraço para o Tiago, para o Silvio, são tantos colegas
Com essa tecnologia, nós temos a possibilidade de estudar um marcador positivo nesse quadrante. Ele só é positivo para esse marcador que está aqui embaixo, o eixo de X. Aqui em cima, só para o eixo de Y. E a astometria faz coisas mágicas, né? Que é duplo positivo. Positivo, por exemplo, para um CD 10 e um CD 20. Daí onde vem que a gente vai conversar um pouco as possibilidades de diagnóstico de linfoma de manto, linfoma folicular, e muitos dos nossos colegas querem fazer esses diagnósticos muitas vezes, quem tem realmente essa expertise por morfologia, mas é muito pouco, certo? Então agora vamos falar da citometria de fluxo, né? Multiparamétrica, imunofenotipagem, usando esse lado multiparamétrico, né? A citometria de fluxo, ela agrega uma possibilidade, que é um anticorpo chamado de CD. Os CDs são listados de CD1 até 400 CDs. Normalmente eles se agrupam, vou dar um exemplo simples. CD3, CD4, CD5, CD7, CD8 são marcadores de linfócitos T, certo? Eles se ligam na célula e o fluorocromo revela a positividade, por exemplo, do CD4 e se conta o CD4, por exemplo, no HIV, que é o exemplo mais simples que eu posso dar. Sobre as células sanguíneas, veja que interessante. Nós conseguimos separar células grandes, células pequenas, normalmente são linfócitos e outras células, e células de debris, que nós chamamos de sujeira, certo? O resto celular. Hoje, a citometria de fluxo possibilita o estudo da medula óssea. Nós conseguimos identificar num canto pequeno, muito menor do que a célula CD34, eritroblastos, usando uma marcação diferente. O CD45 é um pan-mieloide, ele marca todos, um pan-leucocitário, ele marca todos os leucócitos, certo? Então, ele não marca, você pode ver que nós falamos de quadrante negativo. Se você olhar quadrante, para onde está esse vermelho, você vai ver que é negativo, o eritroblasto não é positivo para o CD34, é isso que ele quer dizer. Nós temos células de linhagem monocítica, para dizer isso nós precisamos de marcadores monocíticos, neutrofílicos na medula óssea, e uma imensidão de células que nós podemos estudar todas, se vocês observarem esses slides, por esses marcadores. Agora nós começamos a falar em diferenciação. Ó. Células primitivas, que são as células CD34, que nós gostamos de visualizar, antigamente as células do mal, né, os blastos. Hoje nem sempre essas células geram tantos problemas. Mas nós temos o CD34, você vê que ele vai perdendo intensidade. Então, quanto mais jovem a célula, presente CD34, se for mieloide, por exemplo, um blasto mieloide, um mieloblasto, ele vai ter 33. Se for um blasto linfóide T, vai ter CD7, o básico, estou falando o básico. Se for um blasto da linhagem B, vai ter CD19, só para a gente ter uma ideia bem, bem simples. E se for 71, um marcador de outra linhagem, nós temos marcadores 41, 42 de plaquetas, e isso é infinito, pessoal. Essas possibilidades nós vamos passar rápido mostrando. Olha os marcadores mieloides, né? Nós temos marcadores mieloides para blasto de CD34, 33, né? Pensando no mieloblasto, certo? Nós temos marcadores mieloides CD15, um pouco mais jovem, 16, 11B e 14 de monócito. Entrando na diferenciação B, nós temos o que nós vamos separar vários dos linfomas e o que eu sempre chamo em grupos, em conversas, de doenças linfoproliferativas crônicas. Cuidado quando vocês olham uma lâmina e dizem, isso é uma LLC. Nem sempre é. O colega hoje colocou uma célula vilosa, né, ou fusiforme, e eu não tinha certeza que aquilo poderia ser uma leucemia linfocítica crônica, só com imunofenotipagem e outras técnicas. Então, CD10 é um marcador chamado de CALA, muito comum na LLA. O CD19, CD20 são positivos para, junto com o TDT, para a linhagem, e essa é a diferenciação B. Isso vai aparecer também nos linfoblastos B. E essa é a diferenciação B. Isso vai aparecer também nos... Continuando, nós podemos também marcar, os colegas perguntaram, mas como é que funciona essa questão de painel, professor? Olha que intensidade de informações que nós temos, né? Células T.
Nós temos CD4, CD7, CD8, CD3, CD1, CD8, e uma célula. Aí, isso é só para HIV? Não, existe doença, uma leucemia prolinfocítica T, que só vai ser diagnosticado não só por morfologia, né? Tá aqui minha amiga Neucimar e o Silvio para não me deixar errar, por citometria de fluxo. Então, esse organograma está pequeno, depois vocês podem olhar, recortar essas fotos, mas nós fazemos uma revisão morfológica, eu sempre falo que lâminas hoje são revisadas, certo? A partir de um padrão, nós vamos direcionar para perfil mieloide ou perfil linfóide, através da morfologia, certo? Um perfil de LMA, para diagnosticar LMA, se não for positivo, de LLA, e se o diagnóstico for resolvido, diagnóstico final, ótimo. Se não, nós vamos continuar trabalhando com esses painéis. Pode ser um linfoma, pode ser outro tipo de neoplasia, certo? Então, aqui só para mostrar o que os colegas falaram, né? Quantos tubos nós fazíamos antigamente, com quatro tipos de marcadores. Hoje nós trabalhamos com 8. Eles servem para identificar células B, identificar células T, com essas características aí, certo? Ploidia e ciclo celular, diferenciação de célula mieloide, como aí no tubo. Cada marcador desse é um tubo de hemólise, que nós vamos colocar os anticorpos, certo? Não vamos falar tanto da técnica, não. Aqui um gráfico interessante, onde nós vamos novamente, vocês vão ter que analisar a partir de agora. Qual o marcador que é negativo? Por exemplo, o CD117 no gráfico onde tem C, ele é negativo ou positivo? Negativo. O CD34, negativo, porque ele está num quadrante onde esse quadrante sinaliza negatividade, certo? Aqui, novamente, CD34 com FC, certo? Aqui, mostrando marcadores T, olha, CD5, marcadores B, CD19, para vocês se familiarizando com o tamanho, e granulócitos, certo? E granulócitos aqui, com outro marcador. Então, a citometria de fluxo faz muita coisa, consegue fazer uma coisa mágica, né? Que é, primeiro, separar linfócitos benignos de quadros de mononucleose, muitas vezes de doenças mais difíceis, linfóides reativas, né? De quadros neoplásicos. E toda vez que o CD20 é positivo, existe a possibilidade de uso de um anticorpo monoclonal para destruir só esse tipo de célula, chamado de rituximab, certo? Os anticorpos monoclonais como terapia surgiram e muito forte para o tratamento dessas doenças. Então, é algo fantástico. Mas agora falando um pouquinho de coisas que eu tenho certeza que vocês gostam, né? Vocês não estão fazendo muitas perguntas, mas eu vou continuando. Depois eu posso entrar ao vivo aqui, fechar e entrar e deixar vocês fazendo perguntas à vontade aí. A avaliação das leucemias agudas, vamos lá. Diagnóstico de malignidades hematológicas começam com sinais e sintomas, certo? Porque leucemia aguda tem sinal e tem sintoma. O paciente sangra, certo? O paciente apresenta infecções, é anêmico, certo? Tem tendência à falência medular, que o achado laboratorial mostra muito bem, com citopenias. Não confundam sempre com, toda leucemia aguda vai ter pancitopenia. Isso não é verdade, certo? Leucemias agudas podem ter leucocitose, certo? Só se você considerar pancitopenia, a neutropenia, a plaquetopenia e a anemia, certo? Mas o diagnóstico hoje não passa por isso. Nós precisamos da morfologia que direciona se nós vamos utilizar a imunofenotipagem, a citogenética que prediz não só diagnóstico, mas prognóstico, uma excelente ferramenta genética. E por último, para ver se o paciente está curado, certo? Entrou em remissão, em hematologia nós utilizamos remissão completa. Utilizamos a técnica de biologia molecular e FISH. Esse slide é de um grupo europeu, do professor Alberto Alfão, um dos maiores especialistas do mundo de citometria de fluxo. Né? Então, aqui nós temos algo engraçado, né? Que material nós podemos utilizar para citometria de fluxo? Eu estou fazendo perguntas e estou respondendo. Né? Sangue periférico. Se as células estão no sangue periférico, como vocês estão sempre projetando para mim, me colocando em grupos ou em redes sociais, ou mandando inbox, nós temos, se existe 200 mil blastos, 50 blastos, né? 200 mil leucócitos, nós podemos usar o sangue periférico. Se existe blasto, ou a célula que você quer estudar linfóide no sangue periférico, é muito mais fácil se colher um sangue periférico do que uma medula óssea. Mas, em contrapartida, nós podemos utilizar o material colhido no centro cirúrgico
ou mesmo pelo médico, num leito, né, num consultório, certo? Que é um aspirado de medula óssea. Nesse caso, é uma biópsia, um material grande, utilizado para o transplante de medula óssea, e se utiliza uma técnica muito comum, chamada de aférese, utilizando filtros para se obter células-tronco e transplantar. Veja bem, esse transplante de medula óssea é tão importante, né, porque quando se fala de transplante de medula óssea, você pensa que podemos curar doenças hematológicas, né? Não é a única possibilidade, mas sempre se pensou nisso, e isso não deixa de ser verdade. Então, a citometria surgiu para dizer, nós temos uma quantidade X que serve para fazer transplante de medula óssea. O médico fica aguardando a nossa resposta de citometristas de laboratório. Se nós dissermos que o agente estimulador de colônia granulocítica se viu e tem muita célula tronco, eles fazem o transplante porque teve pega. Então, nós temos aqui a possibilidade de estudar células hematopoéticas na medula óssea, mieloblastos, linfoblastos, tá certo? Células periféricas, plaquetas hoje, né? Também estudar doenças relacionadas a eritrócitos e uma gama de possibilidades. E interessante, falando um pouco do pool, e agora vocês têm que raciocinar um pouco também em cima do hemograma, nós teremos 3 compartimentos, né? Espero que um dia eu possa lançar um livro ou com os colegas aí, junto. E o Failas fala muito isso, um colega meu, que seria um compartimento onde tem uma grande quantidade de células, como mieloblastos, promielócitos e outras células mielócitos, elas vão sair desse compartimento para o sangue periférico, chamado de pool mitótico, e daí, do sangue, nós vamos ter o pool circulante e o pool marginal. Certo? Pool significa concentração de células, traduzindo para vocês. Aqui um caso interessante, né? Poderíamos perguntar a vocês, quanto vocês acham que esse paciente tem de leucometria ou de leucócitos? Vou até esperar, vou dar até um tempinho para vocês responderem. Quanto vocês acham? Esse paciente tem 50 mil leucócitos? Dá para ver que são blastos, que o paciente não tem plaquetas, mas ele tem 50 mil leucócitos? Vamos lá, Aldo, Bruna, né? Nosso colega Guilherme. Bem, esse paciente tinha mais de 300 mil leucócitos. O caso que eu peguei, vocês devem ter experiência às vezes maior do que a minha, o professor Kerbauer ou Alexander, pessoas tão gabaritadas quanto, ou muito mais do que eu, na verdade, têm experiências com hiperleucocitose, com emergência médica, e eu já peguei um caso de 1.250.000 leucócitos. Então, existe uma camada de leucócito maior de que, quando comparado com esse tubo aqui, ó, que as hemácias. Então, outra coisa, existem grânulos nas células, então, se são grânulos, tem tendência a ser mieloides ou mieloblastos. Existe bastonete de Auer, ausente nos linfoblastos, presente no mieloblasto. Não esqueçam, o paciente pode transformar, ele pode ter um linfoma ou ter um LMC e transformar para uma leucemia mieloide aguda, se aparecer o bastonete de Auer, ocorreu a transformação. E a célula que mais tem bastonete de Auer, nós chamamos de promielócitos, que são as phagocells, certo? Aqui nós temos algumas células, eu ainda coloquei, por meu colega Carlos, a classificação FAB. Eu não gosto muito dessa classificação, porque a Organização Mundial de Saúde, desde 2001, vem lançando várias e várias ferramentas que vão deixando essa classificação de lado. Então, essa classificação é puramente morfológica e citoquímica, né? Mas aqui, no primeiro momento, nós temos uma LLA com blastos pequenos. E no segundo momento, nós temos uma outra LLA com blastos um pouco maiores. E uma terceira LLA, que foi chamada de LLA/linfoma de Burkitt. Tem que ter um pouco de cuidado com a doença de Burkitt, certo? Que nem sempre, a gente relatou um caso no paciente HIV, nem sempre esses pacientes têm comprometimento medular, mas eles têm vacúolos citoplasmáticos e são bem maiores. E aqui, o que é que vocês podem dizer? Primeiro, eu não consigo visualizar nos campos muitas plaquetas. Essas doenças, elas geram muita depressão e falência medular, gerando muita anemia, muita plaquetopenia. E olhe bem quantos blastos lindos nós temos e blastos mieloides, que às vezes ainda não têm sinais de maturação. Quando a gente fala de M2, que os colegas adoram essa classificação,
eu não sou muito fã, eu prefiro a translocação 8,21, 15,17 com citogenética, a inversão 16, certo? Mas a morfologia segue ainda esse padrão. Então, aqui, nós temos M3, leucemia promielocítica aguda. Hoje não se utiliza mais isso. Utiliza o quê? A leucemia promielocítica aguda é a leucemia que tem a translocação 15,17 e uma mutação chamada de PML RAR-alfa que causa doença. Com tratamento com ácido transretinóico e outros fármacos, de regime de quimioterapia ou até transplante, a tendência dessas células de desaparecer. O paciente só pode ficar curado depois de 5 a 10 anos, quando não tem mais essas células. Certo? Então, as leucemias agudas são definidas quando nós temos mais de 20% de blastos na medula óssea, certo? Mieloide, linfóide e bifenotípica. São várias dessas leucemias agudas. Bifenotípica que tem um fenótipo, só pode definir por imunofenotipagem. Mieloide, por exemplo, CD33, que é o marcador mieloide, e também o fenótipo linfóide, são vários desses marcadores, por exemplo, CD19. Seria uma leucemia bifenotípica. Então, a leucemia crônica, a gente não usa tanto quando se fala de leucemia mieloide crônica, só quando ela agudiza, mas quando a gente fala de linfócitos pequenos e maduros, nós utilizamos demais a citometria de fluxo multiparamétrico. Um abraço para o Otávio aí, está me assistindo também, o Caio, grande amigo que trabalha muito com isso há mais tempo que eu. Eu estou sempre pegando dicas com esses colegas. Então, a LLC, eu postei um artigo, ela tem que ser diferenciada das outras doenças linfóides, como linfoma do manto, folicular, certo? E outras, leucemia prolinfocítica T e outras doenças, red cell leuquímia. Então, existe um score introduzido pela professora Helena Matutz no grupo EGIL, em 1995. Você vê que algumas coisas já são antigas. Na classificação imunológica, que é imunofenotipagem por citometria de fluxo, ela se dá simplesmente por esse tripézinho rápido. Olha, se a célula tem CD34 positivo, ela é um blasto. É uma célula muito jovem. Se ela tem CD34, 2, 3 e 7, o que é isso? T. LLA-T. A LLA-T são as que têm os marcadores linfóides T. Se elas não têm esses marcadores, tem 34 e tem 10, 19 e 22, um painel bem simples isso, nós temos aqui um LLA-B. E se nós temos o CD34, que é o marcador dos blastos e das células do transplante, mais 13, 33 e 117, pela forma mais simples, nós temos uma leucemia mieloide aguda. Então é isso que a gente utiliza. Aqui uma série de painéis, utilizando 3 cores, na época que eu fazia imunofenotipagem. Isso foi faz algum tempo, era 2002 para 2003, que eu comecei a fazer isso. Né? E nós utilizamos essas 3 cores. Então foram surgindo, graças a muita pesquisa, certo? Várias cores, a gente pode usar FITS, PE, PSP, em uma combinação. E diferenciar, veja, com tubos LMA, de LLAB, de T, certo? Aqui a gente ainda está utilizando 3 cores. Mas na frente a gente vai ver algo mais. Então, a imunofenotipagem, ela permite isso, né? Diferencio pela mieloperoxidase. Só esse marcador é importantíssimo. É da linhagem mieloide, pessoal. Não aparecem muitos, senão é um fenótipo atípico, certo? Ou aberrante. Se a gente tem o marcador 3 de superfície, ostoplasmático, é linfóide. E B, a gente conhece tanto, fala tanto, que são as leucemias linfocíticas crônicas, a maioria delas são B. 19, fortemente, certo? 79A, 22, 10, certo? E uma série de marcadores. Aqui esse gráfico, eu queria que vocês olhassem para esse gráfico e me dissessem quais são os marcadores positivos, certo? Eu gostaria muito que vocês criassem essa coragem e não ficassem inibidos e conseguissem, Silvio, vamos lá, Silvio, me dizer quais são os marcadores positivos que me dizem que esse paciente tem leucemia mieloide aguda, certo? Ele é positivo para o CD7? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, já que é uma aula mesmo, né? Ninguém respondeu, eu posso dizer que não. Mas ele é positivo para um marcador mieloide, que é o CD33. Certo? Outra ferramenta importante ele é positivo para o HLA-DR, aqui tem uma coexpressão com 65, certo? Outros marcadores, que nós vamos ver aqui,
certo? É pequena a imagem, nós temos uma leucemia mieloide aguda, que tem T34, 13. Se for com diferenciação monocítica, nós vamos ver que terá outros marcadores. Aqui a famosa LLA, como vocês gostam tanto de classificar, isso aqui é uma LLA tipo Burkitt, M3, LLA, L3. Eu não gosto dessa expressão. Eu preciso descrever as células e pensar que elas têm marcadores mais evoluídos, até porque a classificação foi revista em 2017. Eu tenho esse livro, um dia, se alguém precisar, a gente pode depois conversar. Vocês devem comprar, na verdade. Então, marcadores de LLA, ela pode ser comum, ela pode ser pré-B, pode ser T, tá certo? E uma série de subtipos de LLA, Pro-B, e assim vai. Alguns marcadores de LLA, B e T sempre tem que acontecer. Os prognósticos, os tratamentos das doenças são completamente diferentes. E aqui uma estratégia de diagnóstico, né? A gente faz um gate. O que é um gate? Não sei se você lembra de Pentagate. A gente seleciona aqui a célula que a gente quer estudar, porque a gente sabe mais ou menos que essa célula, ela não é muito granular, não estamos aqui para cima, mas ela é grande, ela vem para cá no FSC. Depois a gente utiliza marcadores, T34, 45, e vai observando que existia primeiro 94,8% nesse caso, por cento dessas células, e elas eram células blásticas da linhagem B, no caso aí pré-B. Aqui novamente eu pergunto, nesse pequeno gráfico, vocês conseguem me dizer que doença é essa? Essa doença LLA é T ou é B? Deixando um tempo aí, certo? Se a gente seguir os marcadores, vocês vão ver que se tem CD7, se tem CD3, ela vai ter tendência a, como tem aí dizendo, a 34 com 2 vai ser T, certo? Então, a leucemia linfocítica crônica também, aqui uma estratégia marcando só os blastos, 69% de blastos, certo? E aqui agora é a LC, que todo mundo adora essa doença, certo? Todo mundo gosta de falar de sombra nuclear, antigamente realmente era assim, a gente ainda usa esses termos, morfologia é muito importante para triagem e para ajudar no diagnóstico, os pacientes às vezes vêm com hiperleucocitose, às vezes sintomáticos ou assintomáticos. Olha que interessante aqui, né? A LLC, o diagnóstico dessa doença linfocítica crônica, aqui das leucemias é menos grave, entre aspas, né? Da expressão, muitas vezes é feita por biópsia de medula óssea também, certo? O sangue periférico é muito comum, porque ele é muito acometido. E aqui nós temos uma coisa interessante, marcadores imunológicos das síndromes linfoproliferativas crônicas, eu sempre falo disso, né? Da linhagem CD19. Olha que nós temos linfoma do manto. Qual é a característica do linfoma do manto? Certo? Essa é negativa para alguns marcadores e positiva para outros. Então, aqui nós temos como identificar o linfoma do manto, ele tem por característica ser positivo para o CD5. Certo? Já a leucemia prolinfocítica, o linfoma linfoplasmocitoide, que vai ter marcadores dessa linhagem, o linfoma folicular vai ser CD10 positivo. Olha como a gente utiliza tricoleucemia. A gente tem dois marcadores importantíssimos para a tricoleucemia. Vou até escrever para vocês, certo? Tricoleucemia é a hairy cell leukemia. Os marcadores são o CD 103, é aquelas células vilosas, né? Aquelas células cabeludas, antigamente. Nós utilizamos, quando eu revisei um trabalho, leucemia de células pilosas. Esse seria o termo. E esses são dois marcadores positivos dessa doença chamada de tricoleucemia. Estou tentando interagir com vocês aqui, usando já outra mídia, para que vocês possam falar também. Certo? Continuando. Bem, marcadores imunológicos da síndrome mieloproliferativa. Tem todo mundo a gente fica falando, tudo é LLC. Peraí, mas pode ser T. Aí T existe uma doença grave, eu peguei alguns casos e bem grave ainda. Existe uma síndrome chamada de síndrome de Sézary, dá para fazer diagnóstico clínico, muito difícil, certo? Mas também, com a imunofenotipagem, a gente consegue resolver com TCR e alguns outros marcadores. É um linfoma de células T cutâneo, muito grave. Então, existem linfomas periféricos, linfomas de células NK, certo? Então, quando se fala de T, ele é um pouco mais agressivo. Aqui a LLC, sempre marcando para... São linfócitos. Linfócitos são células pequenas e com poucos grãos. Então, FSC, lembrando, pessoal, é tamanho.
SSC é grânulo. Então, essa célula não tem grânulo. Ela fica nessa posição aqui, ó, abaixo, onde só tem, fácil de selecionar, porque só tem células pequenas. Quando a gente vai estudar os marcadores que nós colocamos no tubo, ela é positiva para uma imunoglobulina IgM de superfície e um marcador de célula B, 22. Outro marcador de célula B, não é? O CD19. E quando a gente usa 19 com capa ou lambda, existe uma ferramenta interessante que as doenças clonais de células linfóides B, tanto mieloma quanto a LLC e outras doenças proliferativas, ou elas expressam uma imunoglobulina de cadeia pequena ou leve, capa ou lambda. Veja que aqui é positivo para capa, certo? Nesse lado aqui, meu direito, no seu, não sei se é esquerdo, certo? Mas é negativo para lambda e continua sendo uma célula B, certo? Os linfomas, os temidos linfomas, né? Toda hora a gente fala de diagnóstico de linfomas por sangue periférico, 13 linfomas podem ser diagnosticados, concordo que muitos podem ser triados, também diagnosticados. O linfoma do manto, né? É uma doença que depende da imunofenotipagem, lembrando que é CD5 positivo, certo? Então nós temos essa questão aí. E o mieloma múltiplo foi uma honra ter trabalhado com mieloma múltiplo, a partir dos fenótipos aberrantes que não aparecem no mieloma, a gente consegue estudar o que a gente hoje, com 8 cores, chama de doença residual mímica, para saber uma doença que a gente não vê por morfologia, não vê por clínica, o paciente não tem clínica, e a doença volta, tá certo? Ou não volta. Então, existe essa gama de possibilidades. O mieloma é positivo para 38, 138, 45, 56 normalmente e 19. Fora que ele faz capa ou lambda, certo? Aqui nós temos algo interessante que eu queria que vocês olhassem com calma, que células são essas? Tá pequenininha, mas que célula é essa que tem no clero central? Será que é um prolinfócito? Que célula é essa? Grande e granular? É um linfócito atípico? Com certeza não. É uma doença de linfócitos grandes e granulares, certo? Aqui, células linfomatosas, tá certo? Então, essas células não são tão simples. Então, aqui nós temos o linfoma do manto, o linfoma folicular, o linfoma da zona marginal, diagnosticado, e a hairy leuquímia, todos diagnosticados. Você vê que a gente faz um paralelo, que, por exemplo, o linfoma do manto tem entre a locação 11 e 14, certo? O folicular, que sempre é 10 positivo, certo? O linfoma do manto 5 positivo, a gente tem outras translocações. O linfoma da zona marginal, nós temos trissomia do 3, e a hairy cell, nós temos marcadores, que nós já falamos, que é o 23 e o 100, né? E um marcador chamado de CD25. Então, poderíamos ficar o dia todo aqui falando dessas doenças linfoproliferativas, mas eu vou acabar a minha participação falando agora um pouquinho de hemograma. Eu queria agradecer ao professor Dr. Carlos Márcio Ponce de Leon, também a Horiba, que me cedeu essas plataformas. E vejam que essa plataforma da Horiba, do Pentra 60, ela permite classificar a célula pequena, esse pequenininho quadrado aí, em linfócitos. A célula um pouquinho mais para o lado e roxa são monócitos, tá certo? As células acima, que são mais granulares, segmentados, e a célula lá em cima, que tem muito grânulo, lembrando que essa parte ele mede grânulo, são os eosinófilos. E os basófilos, professor, onde fica? O Luiz Arthur, fiquem à vontade para me chamar de como vocês acharem melhor. Os basófilos, eles são medidos por basolabularidade. Você utiliza um reagente específico para analisar as outras células e contar basófilo, certo? Eu sempre falo, quando eu falo de hemograma, que tenham muito cuidado quando vocês encontrarem monocitoses acima de 20 ou 25%, certo? Porque ou é uma leucemia de monócito, ou normalmente é uma outra patologia, pode ser bastões, na minha experiência, encontro bastante, certo? Ou outras condições. Se a gente amplificar essa plataforma, ainda do Pentra 60, uma máquina simples, né, antiga, nós podemos ver que essas células pequenininhas aqui, ó, elas podem ser linfócitos atípicos, que a gente chama de LIA, mas eles podem ser plasmócitos, podem ser blastos pequenos, e assim vai, certo? Todo mundo pergunta, que siglas são essas? LL, LL1, né? Significam aqui eritroblastos. E essas siglas, GCI, significa todas essas células de granulócitos, né? Grandes células imaturas ou granulócitos imaturos, né? A maioria das máquinas contam isso, de hemograma,
São máquinas de mais de 20 parâmetros. Então, aqui a gente tem um metamielócito, um mielócito, um promielócito e um blasto, que podem entrar nesse canal aqui desse final. Então, aqui eu trouxe só uma extensão da matriz do Pentra 120, mostrando que aqui em cima a gente tem os nófilos, no meio, em verde, os neutrófilos, embaixo, os linfócitos, mais embaixo, nesse quadrinho pequenininho, dá uma olhada com calma, ele acerta com muita frequência linfócitos atípicos. Aqui, monócitos, e toda essa região, GCI e outros índices, são granulócitos, células grandes e imaturas, chamamos de GCI. Certo? Aqui um caso que você sempre pergunta, o que são esse GCI, o que é que ele lia? Nesse caso, nós temos, que interessante, né? Como é que isso pode ser uma leucemia aguda se o paciente tem 6.500 leucócitos? Se eu não olhar a lâmina de um paciente que tem 8,1 de hemoglobina, 11.000 plaquetas, e principalmente uma quantidade gigante de monócitos, e do outro lado, não olhar o gráfico, ó. Se vocês olharem o gráfico, onde estão os eosinófilos, onde estão os granulócitos, essa doença não é uma doença de granulócitos, ela se concentra toda entre na região de linfócitos e monócitos, entrando aqui no GCI, e eu tenho a tendência a mostrar que quando você tem essas células, eu desconfio de leucemias agudas, e vou para a lâmina revisar. Então, muito obrigado, meu nome é Luiz Arthur Calheiros Leite, professor Dr. Luiz Arthur Calheiros Leite, eu faço consultoria para laboratórios, existem colegas que nos convidam para aumentar a rotina, isso é possível, você aumentar a sua rotina de 1.200 para 2.000, para 5.000, dependendo do que você trabalha, você pode ler 10% das suas lâminas, ou revisar 10% das suas lâminas, cuidado com os pacientes com TI, de oncologia, certo? Estou já fazendo alguma consultoria aqui para vocês. Fazemos treinamento, estamos começando junto com a Beatriz, gostaria muito de agradecer a Beatriz, é minha assessora de marketing digital, ela me ajudou bastante com essas tecnologias. E, para finalizar, aí nós temos a possibilidade, sim, de dar cursos para vocês, e todos os contatos são comuns, né? A gente utiliza o WhatsApp, aqui o código 82, que é hoje onde eu moro, já morei em vários locais, São Paulo, Rio, Recife, né? Em toda essa formação, e hoje eu estou aqui com o nosso grupo, queria mandar um abraço para todos os meus colegas do grupo do WhatsApp, do grupo de Hematologia Brasil, que mostram casos interessantes, e fico à disposição agora, né, para que vocês possam aí fazer perguntas e ficarem à vontade aí para nesse intervalo de tempo responder algo, certo? Obrigado, eu espero que depois essas aulas ficam na timeline, vocês possam ver, foi exatamente o tempo de uma aula, né? Obrigado, Silvio, aí, a aula é excelente mesmo, e assim, o mais importante dessas aulas, pessoal, é vocês perguntarem, às vezes a gente se depara com tanta informação que acha que, eu não sei de nada. Claro que vocês sabem, todo mundo é capaz de aprender frente a um guia ou professores que nos ensinam bastante, tá certo? Tem uma colocação da nossa colega, acho que esse ano não vai dar mais para ministrar cursos, eu acho, né? A Rosileide, eu acho que é curso, né? Mas, assim, em 2019 nós estamos programando cursos online, estaremos, se possível, no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e outros. E eu queria também agradecer muito a Associação Feminina de Análises Clínicas, a Marbenha, a Silvana. Também agradecer muito uma colega chamada Renata, que me impulsionou e me estimulou bastante, o Helder e os grandes colegas aí, o John, o Guilherme e o professor Ranilson, a gente vai aparecendo e vai surgindo novos colegas aí para compartilhar conhecimento. Então, fico aí com mais 2 minutos para encerrar. A gente sempre espera que tenha vários colegas, que a aula seja cheia. Eu acredito que essa seja uma das melhores aulas, por mais que sejam complexas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Jéssica, também. E nesse momento nós encerramos nossa atividade e fico aberto a perguntas que vocês podem fazer.
agora mesmo. Então, sem nenhuma pergunta, agradeço a todos. O esforço é muito grande, essas aulas não são só minhas, você vê que tem várias autoras envolvidas. Nós trabalhamos nisso desde 2003 para 2004. A Luciane Franco, uma pessoa muito especial também, nos ajudou bastante. A minha orientadora, a professora doutora Miyuki Yamamoto, para se chegar nesse nível, né? O nosso colega Silvio pergunta: essa citometria pode ser feita em líquidos cavitários? Muito bem, Silvio do Carmo. O Sysmex agora lançou uma tecnologia com um módulo de hemograma que permite não só a contagem de leucócitos totais, mas também a diferenciação de duas partes de células, que são as mononucleares e polimorfonucleares, e até dentro de líquidos cavitários. A gente inclui líquido peritoneal, líquido pleural, o líquido cefalorraquidiano e o líquido sinovial, não pericárdico, mas qualquer líquido pode sim ser analisado. A citometria de fluxo multiparamétrica e também a citometria de fluxo do hemograma está vindo forte com os índices de plaquetas. Nós vamos acabar com contagem de plaquetas manuais, isso tem que ficar muito claro, ao meu ver. Muita coisa, algumas coisas podem desaparecer e não se assuste, como a anomalia de Pelger, certo? Esses aparelhos, como eu já tinha citado, eles têm capacidades de contar eritroblastos separados dos leucócitos. Eu peguei um caso de 55 mil leucócitos, passei na máquina pequena, quando a gente chama uma pequena, pequeno porte, e deu 55 mil e tinha, eu acho que 80 eritroblastos, 90, se não salvo me engano, faz algum tempo. Quando eu passei na máquina, em um aparelho muito melhor da Sysmex, tá certo? Ele contou 18 mil leucócitos e contou os eritroblastos. Então, é outra função que ele faz, ele conta reticulócito. Isso é uma questão de tempo para a gente ter esses reagentes. A Ana Paula, que não está aqui, eu senti muita falta dela, de alguns colegas, mas já utiliza, sim, reagentes de reticulócito. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu estou à disposição aqui para fechar os 50 minutos de aula. Então, como sempre, eu uso desse artifício de escrever e pedir muito obrigado a todos vocês e encerro a minha participação depois de muito esforço, certo? E acredito que esse esforço é válido. Alguém pergunta aqui, um colega, o Alisson disse: o CD34 no monitoramento de transplante, poderia comentar assim? Não deu nessa aula, mas eu tenho material suficiente. Sim, o CD34, a gente tem que fazer vários não. A gente utiliza um tubo, aquele tubo antigamente chamado tubo, que hoje a gente utiliza tubo de embólios pequeno. A gente coloca os anticorpos monoclonais marcados com fluorescência, CD34, 45, e alguns marcadores, às vezes aberrantes. E com isso, só com 34, 45 e alguns poucos outros marcadores, a gente consegue contar as células CD34, ou na medula óssea, no material colhido no centro cirúrgico, ou de cordão umbilical, ou mesmo utilizando a técnica de Vetocell, que é uma técnica que faz com que as células cheguem no sangue periférico e o transplante seja de células periféricas. Então, a citometria de fluxo, sim, é a ferramenta de escolha para diagnosticar leucemias, linfomas, neoplasias outras do tecido hematopoético linfóide, para a doença residual mínima, e também hoje muito não se faz transplante de medula óssea sem citometria de fluxo e citogenética também, que a gente utiliza. Então é fácil, entendeu? É aquela estratégia de FSC e SSC, o SSC 45, depois você utiliza só mais um marcador, basicamente, o 34, e consegue se contar. Se tiver uma quantidade boa, certo? O médico vai realizar o transplante do sangue periférico da medula. Senão, ele vai continuar fazendo um tratamento para estimular a produção de células ou a passagem de células para o sangue periférico, ou mesmo que ela aumente na medula óssea. Lembrando que o transplante de medula óssea, que aí os médicos podem falar mais do que eu, ele só é realizado em pacientes que estão rígidos. Não são pacientes que têm plaquete de 11.000, nem muito menos pacientes neutropênicos. Lembrando que nessas doenças,
leucemias agudas, linfomas, principalmente leucemias agudas, os pacientes morrem muito por causa das neutropenias, certo? Então vale a pena destacar isso. E aí fica aberto aí a perguntas. Vou continuar depois respondendo as perguntas. E era isso. Muito obrigado.